Olá pessoal, neste momento daremos início à aula de pré-cálculo, o qual o tema a ser abordado será valor absoluto, ou módulo. Objetivos da aula. Quanto aos objetivos da aula, pretende-se que ao final dos estudos você releia novamente estes tópicos, fazendo uma autoavaliação, se entenderam ou não o conteúdo apresentado. Ou seja, seria interessante você se perguntar: será que eu compreendi o conceito de valor absoluto? Será que eu compreendi as propriedades de igualdade e desigualdade de valor absoluto, bem como os exemplos apresentados? Será que eu compreendi a interpretação geométrica de valor absoluto? Esta autoavaliação é interessante, ok? Vamos começar. Valor absoluto. O valor absoluto ou módulo de um número real A é denotado por módulo de A, sendo definido por módulo de A é igual a A, se A é maior ou igual a zero. Ou seja, se A é um número positivo, se o valor que está aqui dentro for um número positivo, o módulo dele é igual a ele mesmo. E eu chamo isto de equação 1. Guardem isto. Módulo de A é igual a menos o A, se A for menor que zero. Ou seja, se A for um número negativo, eu tenho que o módulo de A é igual a menos o A. Eu pego o valor do A que está aqui dentro, que é negativo, e coloco ele aqui. Ok? A esta outra equação eu chamo de equação 2. Então, esta é a definição de valor absoluto ou módulo. Vamos a um exemplo. Exemplo. Se eu desse para vocês, qual é o módulo de 7? O módulo do número 7. Bom, como 7 é maior que zero, ou seja, 7 é um número positivo, eu vou usar a equação 1. Então, módulo de 7 é igual a 7. Todo valor que está aqui dentro é igual a todo valor que está aqui fora. Módulo de A é igual a A. Módulo de menos 7. Bom, como menos 7 é menor que zero, ou seja, menos 7 é um número negativo, eu vou usar a equação 2. Então, o módulo de menos 7 é igual a menos 7. Pela regrinha de sinais, menos com menos, temos que módulo de 7 é igual a 7. Ok? Peguei o valor que estava aqui dentro e coloquei aqui, ó. Aí só usei a equação 2. É interessante observar que tanto o módulo de 7 como o módulo de menos 7, ambos me retornaram um número 7, ou seja, um número positivo. Bom, muitas vezes, para nós resolvermos uma equação modular ou uma inequação modular, nós temos que recorrer a algumas propriedades. Elas nos ajudam a resolver estas equações e inequações modulares. Em nossos exemplos aqui, eu darei ênfase a propriedade 1, propriedade 7 e propriedade 8. Tá? A propriedade 1. Dada esta equação aqui, ó, eu pergunto, qual é o valor de x que satisfaz esta igualdade? Ou seja, qual o valor de x que satisfaz esta equação? Módulo de x igual a A. Uma resposta imediata para isto seria todo o valor que está aqui dentro igual a A. Ou todo o valor que está aqui dentro, desses dois palitinhos que é o símbolo de módulo, igual a menos A. A menos A. Ou seja,
esta propriedade diz que o valor de x que satisfaz esta igualdade, a resposta imediata seria x igual a A ou x igual a menos A. Tá? Você pode verificar isso pela equação 1 e pela equação 2 lá da definição. Por exemplo, se x fosse igual a A é um número positivo, então módulo de A é igual a A. Se x fosse igual a menos A agora é um número negativo. Pela equação 2 teríamos módulo de menos A é igual a menos A. Menos com menos dá mais A. Daria o A. Ok? Vamos ver um exemplo bem simples. Bom, como vocês resolveriam esta equação modular? Ou seja, qual o valor de x que satisfaz esta igualdade? Bom, pela propriedade 1, eu obteria o seguinte resultado. Pego todos os valores que estão aqui dentro do módulo, desses dois palitinhos aqui, e faço igual a 5. 2x mais 3 igual a 5. Ou eu pego todo o valor que está aqui dentro desses dois palitinhos aqui do módulo, 2x mais 3, e faço igual a menos 5. Ok? Apliquei a propriedade 1. Resolvendo ambos os lados desta equação, eu tenho 2x é igual a 5 menos 3. Passei o 3 para lá. 2x é igual a 2. 5 menos 3 é 2. Está multiplicando, passo dividindo. X é igual a 2 dividido por 2. Ou seja, x é igual a 1. Resolvendo o outro lado da equação, tenho 2x mais 3 igual a menos 5. 2x é igual a menos 5, passo o 3 para lá, menos 3. 2x é igual a menos 8. Está multiplicando, passo 2 dividindo. X é igual a menos 8 dividido por 4. Menos 8 dividido por 2, aliás, por 2, temos que x é igual a menos 4. Pessoal, então x igual a 1 ou x igual a menos 4 é a solução desta equação modular. Substituindo 1, aqui eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Módulo de 5 é igual a 5. Ok? Substituindo x igual a menos 4, temos 2 vezes menos 4 é menos 8. Mais 3, menos 5. Módulo de menos 5 é 5. Ok? Pela equação 2. Lembre-se da definição. Vamos a uma outra propriedade, a sétima propriedade. Ok? Dado uma inequação agora, como eu resolveria uma inequação? Qual é o valor de x que satisfaz esta desigualdade? Módulo de x menor que A. Uma resposta imediata para isto seria, pego todo o valor que está dentro do módulo, desses dois palitinhos aqui, e coloco aqui. X tem que ser maior que menos o A. E x tem que ser menor que A. Essa é a resposta imediata. Então, todos os valores de x entre menos A e A é a solução. Todos os valores de x entre menos A e A é a solução. Vamos ver um exemplo. Dada esta inequação modular, módulo de x menor que 3, quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade? Uma resposta imediata seria, pego todos os valores de x que estão aqui dentro desses dois palitinhos, coloco aqui. X tem que ser maior que menos 3. E x tem que ser menor que 3. Apliquei a sétima propriedade. Tá. Todos os valores entre menos 3 e 3 é uma solução para esta inequação modular. Ok? Quer um exemplo? Pega o valor menos 2. Menos 2 é um valor que está entre menos 3 e 3.
módulo de menos 2. Se x fosse menos 2, módulo de menos 2. Pela equação 2 lá da definição, teríamos que módulo de menos 2 é 2. E 2 é menor que 3. Ok? Avançando mais um pouquinho, vamos fazer um exemplo diferente. Resolva esta inequação modular aqui, ó. Quais são os valores de x que satisfazem esta desigualdade? Bom, aplicando a propriedade 7, temos, pego todos os valores que estão dentro do meu módulo, desses dois palitinhos, e coloco aqui. Esse valor aqui tem que ser maior que menos 5. Observe que eu estou aplicando a propriedade 7. E todo esse valor aqui tem que ser menor que 5. Ok? Objetivo agora para resolver esta equação aqui, esta inequação, é isolar a variável x. Passo o 3 para lá e passo o 3 para lá. Passando o 3 para lá, terei menos 5 menos 3, que vai ficar menos 8. Passando o 3 para lá, tenho 5 menos 3, que vai ficar menos 2. Observe que agora eu tenho esta outra inequação, menos 8 menor que 2x menor que 2. Meu objetivo é isolar x. Divido ambos os termos por 2. Menos 4. Menos 8 dividido por 2, menos 4. 2x dividido por 2 retorna x. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, todos os valores entre menos 4 e 1 é uma solução para esta inequação modular. Todos os valores de x maior que menos 4 e menor que 1 é uma solução para esta inequação modular. Faça um exemplo colocando aqui, ó. Pegue um exemplo qualquer. Pegue menos 2. Coloque aqui nesta equação e verifique o fato. Ok? Oitava propriedade. Dado esta inequação, quais são os valores de x que me satisfaz esta desigualdade? Ou seja, módulo de x é maior que a. Na propriedade 7 era menor, aqui é maior. Tá? Uma resposta imediata para isto seria: pego todo o valor que está dentro do módulo e coloco x maior que a. Ou pego todo o valor que está dentro do módulo e coloco x menor que menos o a. Ok? Esta seria uma resposta imediata. Ou seja, seria x maior que a, está aqui, ou x menor que menos a. Seriam todas essas soluções apresentadas na reta aqui. Vamos ver um exemplo bem simples. Resolva esta inequação aqui, ou seja, módulo de x maior que 3. Quais são os valores de x que satisfazem esta desigualdade? Uma resposta imediata para isto seria, aplicando a propriedade, x maior que 3 ou x menor que menos 3. Esta seria uma resposta imediata. Quer conferir o fato? Simples. Pega um valor de x maior que 3. Pega o 4, por exemplo. X valendo 4. Módulo de 4 é 4. E 4 é maior que 3. Tá? Pega um valor de x menor que menos 3. Pega o menos 4, por exemplo. Módulo de menos 4 é 4. E 4 é maior que 3. Ok? Avançando mais um pouquinho, vamos fazer um outro exemplo. Quais os valores de x que satisfazem esta desigualdade aqui? Ou seja, esta inequação, módulo de 2x mais 3 maior que 5. Bom, aplicando a propriedade 8, eu teria, pego todos os valores que está dentro do módulo aqui e coloco 2x mais 3 maior que 5. Ou
pego todo o valor que está dentro do módulo e faço 2x mais 3 menor que menos 5. Ok? Apliquei a propriedade 8. Resolvendo esta inequação aqui e resolvendo esta inequação aqui, conforme fizemos na propriedade 7, chegamos à seguinte conclusão. X é menor que menos 4 ou x é maior que 1. Essas são as soluções que satisfazem esta desigualdade. São todos os valores de x que satisfazem esta desigualdade. Confiram um fato. Pega x maior que 1, por exemplo. Pega o 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Módulo de 7 é o próprio 7. E 7 é maior que 5. Façam o mesmo para x menor que menos 4. Exemplo, pegue o menos 7 e aplique ali que você vai verificar o resultado. Interpretação geométrica do valor absoluto. A noção de valor absoluto, ou módulo, surge naturalmente em problemas de distância. Vejam o fato. Dado dois pontos, A e B, cujo ponto A tem coordenada A e o ponto B tem coordenada B. A distância de A até B é a mesma coisa que B menos A. Ok? Agora veja aqui, se eu tenho a coordenada, se eu tenho o ponto B e agora aqui o ponto A. O B de coordenada B e o A de coordenada A. A distância de B a A é A menos B. Ok? Tanto nesta interpretação como nesta interpretação, a distância delas duas pode ser medida via módulo. Ou seja, a distância é igual ao módulo de B menos A. Ok? Teremos sempre o mesmo resultado. Vejamos um exemplo. Então, considere no eixo X, considere em uma reta X, dois pontos, A e B. O ponto A vai ter a coordenada 2 e 0, ou seja, o ponto A é o ponto 2. E considere o ponto B de coordenada 5 e 0, ou seja, é o ponto 5, a coordenada do ponto B. Então veja aqui no gráfico, ó. Então eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A está situado na coordenada 2 e 0. E o ponto B está coordenado no ponto 5, na coordenada 5 e 0. A distância entre eles é de 3 unidades, ó. 1 unidade, 2 unidades e 3 unidades. Então vamos ver, ó. 3 unidades separam os pontos A e B. Por isso dizemos que a distância entre A e B é 3 unidades. Ok? 1, 2, 3. 3 unidades. Essa distância pode ser calculada como o módulo da diferença, que é o que nós vimos na transparência passada, entre as abscissas de A e B. Isto é, a distância pode ser calculada como o módulo da diferença, fazendo 5 menos 2, 5 menos 2, ou fazendo 2 menos 5, 2 menos 5. Ambos vão te retornar 3. Veja exemplo. 5 menos 3, 5 menos 2 é 3. Módulo de 3 é 3. 2 menos 5 é menos 3. Módulo de menos 3, pela definição que nós vimos lá no comecinho, é 3. Ok? Bom, pessoal, nessa transparência deixo as referências da aula. Todo o conteúdo teórico, todos os exercícios foram tirados desses livros. Espero que vocês tenham gostado e tenham um bom estudo.